amargura. É um texto do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Paulo aos Hebreus 12:15. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço o Mestre Divino, oferecermos-á a solução. Há sombras? Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Boa noite a todos. Boa noite igualmente aos nossos irmãos que nos seguem pelas redes sociais, os que verão esse vídeo posteriormente. Nós desejamos que todos estejamos envolvidos na paz do Cristo, para a gente aproveitar bem o nosso momento de estudos da doutrina espírita. O momento é importante, porque a gente lembra aqui as lições do Mestre, nós recordamos da nossa realidade espiritual, que às vezes na correria do dia a gente nem se lembra. Então é um momento também de reflexão para as nossas vidas e recarregar as energias boas, para continuarmos no cumprimento dos nossos deveres, na busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. Hoje nós temos conosco a presença da Cleide, todo dia ela está aqui, nos diversos trabalhos aí, mas hoje, especialmente, ela vai trazer a lição da noite para a gente. O tema é: a felicidade não é deste mundo. Desde já nós desejamos que ela seja inspirada, como sempre tem sido, e que possa repartir assim conosco o fruto dos seus estudos, das suas reflexões. Como é hábito nosso, vamos fazer a prece de abertura. Depois da prece, aí a nossa reunião já estará de fato iniciada e a Cleide já estará com a palavra para desenvolver o assunto da noite. Então vamos juntos mentalizar Jesus Cristo, nosso Mestre, agradecendo a Ele a oportunidade que estamos tendo de nos reunirmos, envolvidos pela paz, pela luz, pelo seu amor. Agradecer igualmente pela bondade desse Divino Mestre,
que permitiu que novamente os seus emissários, nossos estimados mentores espirituais, estivessem conosco. E esses benfeitores estão presentes, atendendo-nos nas nossas necessidades, naquilo que precisamos de mais urgência para alcançar o nosso equilíbrio, a nossa paz. Obrigado, Divino Amigo. Obrigado pelas oportunidades de estudos que semanalmente se renovam para as nossas almas. Ajude-nos, Divino Mestre, para que, ouvindo os conceitos espíritas e igualmente relembrando o seu Evangelho, nós possamos, ao retornar aos nossos afazeres comuns, levar conosco essa luz no nosso mundo interior e com essa luz nova tomarmos sempre as melhores decisões ante os desafios que a vida nos apresenta. Assim, em seu nome, Divino Mestre, abrimos a nossa reunião. Que assim seja. Boa noite a todos presentes e aqueles também que assistem pelas redes sociais. Que esses momentos de estudo à luz do Evangelho de Cristo possam servir realmente, como Paulinho diz, de reflexão para a nossa vivência diária. E eu quero começar com um conto que diz assim: certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac, ele queria muito vender sua propriedade, porque ele achava que aquela propriedade, que era um sítio, lhe dava muito trabalho e muita despesa. E ele reclamava muito, que ele era um homem sem sorte, que aquelas propriedades só lhe davam trabalho. Então ele resolveu vender, transferir para outras mãos. Só que ele era muito ruim de anúncio e pediu então para o seu amigo poeta redigir um anúncio com palavras bonitas, para que com que aquelas palavras pudessem vender aquele sítio de uma maneira mais fácil. Então o Olavo Bilac aceitou, e ele, que conhecia muito aquele sítio, já tinha ido lá várias vezes, ele aceitou aquele pedido e escreveu o seguinte anúncio: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortado por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Todo mundo conseguiu, assim, observar esse anúncio? Meses depois, o poeta encontrou novamente o seu amigo e perguntou-lhe se ele tinha vendido já aquele sítio. E ele respondeu para ele: nem pensei mais nisso. Depois que você fez aquele anúncio, eu percebi a maravilha que eu tinha nas mãos. E assim também somos nós. Às vezes, nós só conseguimos enxergar aquilo que nós possuímos quando nós tomamos emprestados olhos alheios, quando nós vimos as coisas pela visão do outro. Com os nossos olhos, às vezes, eles não são assertivos nas coisas que nós possuímos. E não só nos bens, mas das experiências que a vida nos traz. Nós não enxergamos, às vezes enxergamos com a miopia espiritual aquilo que nós estamos passando. E não enxergamos a verdadeira realidade da vida. Então, nós iniciamos aí o nosso tema da noite, que é a felicidade não é deste mundo. Quando nós falamos em felicidade, cada pessoa tem uma visão diferente da outra. Com certeza, se nós fizermos uma reflexão, uns vão falar que é aonde vive lhe traz felicidade ou não traz, como se vive, ou também outros fatores. E eu gostaria de pedir para vocês agora
por uns segundinhos, cada um refletisse o que é felicidade para você, para cada um. Alguns segundos de reflexão. Já tá bom, né? Cada um tem um pensamento. Só que eu gostaria de escutar de algumas pessoas sobre essa reflexão em poucas palavras. Se eu perguntar para alguém e não quiser responder, tudo bem. Porque quando me chamam assim de uma hora para outra, às vezes eu não consigo assimilar nem a pergunta. Então tudo bem, é só falar que não quer. Diz, posso perguntar para você? O que é felicidade para você? De supetão não sei te falar. Tá vendo como que é? É isso mesmo. A gente sente dessa forma. Dona Vilma, pode me responder? Eu acho que a felicidade, a gente trazer a paz de espírito para o coração da gente. A gente ter a paz de Cristo no coração, a gente feliz. Tá feliz. Mesmo na hora amarga, a gente tem que aceitar e seguir. Sabe encontrar a felicidade. Trazer a felicidade no coração. Isso aí. Alguém quer falar de forma espontânea? José Trovão? A minha felicidade é a minha família. Está focalizado na sua família. Nos problemas, nas dificuldades ou só nas coisas boas? Aí tudo, né? A gente tem que, como se diz, saber passar por tudo, sem reclamação e com otimismo. Né? Muito bom, muito bom. Isso aí. Isso é o conceito de felicidade para cada um. Aqui, vocês viram que a gente tem uns conceitos, vamos dizer assim, mais conscientes. Porque se a gente for lá para fora, quando eu falo lá para fora, é pensar na humanidade em geral, naqueles que não estão acostumados com estudo, com alguma coisa assim, pensa na felicidade de uma forma mais materializada. Eu vou ser feliz se eu adquirir uma casa, se eu comprar um carro, se eu conseguir fazer a faculdade. Se achar que não, é realmente assim. Faz pergunta lá fora para algumas pessoas. Os conceitos são mais materializados. Mas o fato, e que ninguém deve discordar, é que a felicidade é uma coisa muito importante para todos nós. Vamos dizer assim, é um móvel na nossa vida. A gente quer a todo custo ser feliz. E é muito importante que a gente procure isso. Porque senão a gente não tem um objetivo. Todos nós, sem exceção, desejamos ser felizes. Nós desejamos ter essa paz interior, esse equilíbrio íntimo, alegrias, as coisas que não sejam perturbadas por nada. É isso que nós gostaríamos, não é verdade? Eu não vi ninguém até hoje pedir a Deus assim numa oração. Ô Deus, olha, eu estou muito bem, eu estou em paz, mas eu gostaria que o Senhor me mandasse uns desafios, umas tribulações, umas adversidades. Alguém já pediu isso na oração? De jeito nenhum, né? Ninguém pede isso. É porque, na verdade, nós precisamos dessa sensação de bem-estar sem perturbação. Mas existe essa felicidade plena aqui neste planeta? Alguém tem essa felicidade imperturbável? Não tem, com certeza. Nós temos momentos alegres, de euforia, né, de alegrias. Só que também nós temos momentos de tristeza, de doenças físicas, dores morais, dores físicas também, dificuldades, sofrimentos que mexem com a nossa alma. Coisas que, se perguntar para a gente não gostaria de passar. Cada um deve ter pensado aí também agora no seu problema, na sua dificuldade. Porque quando a gente fala que existe dentro da gente uma infelicidade, é um gatilho para a gente pensar dentro da gente o que a gente está passando. Mas também um momento de reflexão, de entregar para Deus e perguntar: como que eu resolvo isso? Por que a minha felicidade agora está perturbada por alguma coisa?
Mas aqui na vida, aqui na Terra, por mais que não se queira, nós temos as adversidades, nós temos que passar pelas tribulações. E quanto mais materializado seja o mundo, mais adversidade nós vamos ter. Porque se nós estamos encarnados no mundo deste, é porque nós temos as imperfeições dele também. E nós estamos no mundo de expiações e provas. E neste mundo de expiações e provas, nós viemos para resgatar as nossas dívidas do passado e para também construir um futuro melhor. Quando nós não aceitamos essas corrigendas, nós viemos para expiar neste mundo. Só que nós estamos sedentos pela instalação do planeta de regeneração aqui na Terra. Alguém não está? O planeta que tanto se fala e que nós estamos passando por esse momento de transição. Só que nós vamos passar com adversidades. Ele não vai chegar assim facinho para a gente também não. Porque nós temos muito que aprender ainda aqui. Como diz o Evangelho, este planeta de regeneração vai ter a aurora da felicidade. O que é a aurora? Alguém sabe falar a aurora da manhã aí? É aquele amanhecer antes do nascer do sol. E quando a gente fala em aurora da felicidade, é aquele prenúncio da felicidade verdadeira que nós vamos ter no planeta de regeneração. Porque nele ainda não vai ter uma felicidade plena. Porque a felicidade plena é própria de planetas mais evoluídos. Aqui, quando for um planeta de regeneração, nós ainda vamos ter que passar pelas provações, mas sem a angústia das expiações. Vai ser um pouco mais fácil, com menos sofrimento que nós temos hoje. Nós estamos com certeza em transição para esse mundo. Mas como eu disse, não acontece sem as dificuldades. Porque a gente tem muita coisa ainda para mudar. Por enquanto, nós ainda necessitamos da doença para dar valor à saúde. Nós necessitamos da dor, do sofrimento, para entender o que é o bem de verdade. O que é o verdadeiro sentimento em relação ao próximo e a nós mesmos. Um dia eu vi na internet um vídeo bem interessante e eu guardei ele dentro de mim. E na hora que eu fui fazer estudo eu lembrei, falei assim, poxa, eu acho que é uma boa reflexão. Conta a história de uma jovem que passou por uma certa situação. Desde pequena ela teve uma depressão muito severa. E os pais, eles não compreendiam a situação. Eles só chamavam a atenção e não percebiam o que elas estavam passando. Eles acreditam que era uma menina revoltada e que não queria seguir o que eles achavam que era correto. Mas essa jovem cresceu e na adolescência aquilo ficou tão grande dentro dela que ela chegou o momento que ela tentou contra a própria vida. Que graças a Deus ela foi socorrida, porque senão as coisas ficariam em piores situações. A gente sabe que é uma perda da vida dessa forma. Nós não morremos. Mas então ela foi socorrida no hospital e depois dali ela ser estabilizada, ela foi atendida por um médico. O médico entrou no quarto e perguntou. Falou, escuta, mas por que você fez isso? Tão jovem assim. E ela então falou assim, mas a minha vida não tem sentido. Eu não vejo alegria nenhuma na minha vida. E se for para viver assim, sofrendo, eu não quero viver. Ele então ouviu, ela estava chorando, ele pegou, mostrou na máquina ali que estava ligado a ela, que mostrava os batimentos cardíacos dela, que ele estava monitorando, e colocou a mão no ritmo do coração, onde vai aqueles risquinhos assim. E perguntou para ela, o que é isso para você? Ela falou, são os meus batimentos do coração. E ele falou assim, não é isso. Essa aqui é o resumo da vida.
E ela ficou por entender. Como o resumo da vida? Foi assim. Se a vida não tiver seus altos e baixos, você não vive. Você morre. E ela então, entendendo o que ele tinha falado, ela caiu em prantos. E ele então consolou aquela jovem. Falou: olha, mas um dia você vai entender por que está passando por tudo isso. Você só não pode desistir. Ele falou, abraçou a jovem e saiu. Aí entrou a enfermeira naquele quarto. E a jovem perguntou: enfermeira, quem que é aquele médico que veio me ver? Ele falou assim: que médico? Não veio ninguém aqui, não entrou ninguém. Não, então deve ser algum enfermeiro. Ela falou: o médico não veio te ver, mas deve ser o enfermeiro então. Não, eu estou aqui na porta, te monitorando o tempo todo e ninguém entrou aqui. E ela naquele momento entendeu tudo o que tinha acontecido com ela. É uma história real, que graças a Deus teve um desfecho muito bom, porque quem conta a história é quem passou por isso e já numa fase adulta. E que deixa uma grande reflexão para todos nós. Deixou para ela naquele momento, e eu acho que deixa uma reflexão para a gente. O coração, ele precisa daquele ritmo de altos e baixos para ter condições de bombear o sangue para a vida daquela pessoa continuar. Se ele tiver um ritmo só lá em cima ou só lá embaixo, a pessoa não sobrevive. E a vida também, como disse aquele doutor espiritual, precisa também desses altos e baixos para nos impulsionar para frente. Mas por que nós precisamos desses altos e baixos? Porque ainda nós somos espíritos muito imperfeitos e temos uma dificuldade muito grande de caminhar quando nós temos só facilidades. Quando está tudo bem na vida da gente, muitas das vezes a gente deixa a preguiça, o desleixo, as outras condições, os nossos vícios morais, as nossas tentações, as ilusões da matéria, nos condicionar ao nosso passado inferior. E nós não caminhamos para frente. Nesse sentido ainda que nós temos de inferioridade, nós precisamos ainda da escuridão, da sombra, para poder encontrar luz, para poder valorizar a luz naquele momento que nós precisamos dela. Quando nós estamos com um momento de muita dificuldade, se fala assim: a pessoa não está enxergando a luz no final do túnel. E nós procuramos muito aquela luz para nos clarear o caminho. É isso que nós precisamos. E na nossa vida, então, é realmente de altos e baixos. Mas como diz Emmanuel para Chico, tudo passa. As alegrias passam, mas as coisas difíceis, as tristezas também passam. E as duas situações são de serventia para o nosso aprendizado. Porque nas alegrias nós precisamos dela para continuar a nossa vivência. Mas as experiências difíceis têm a finalidade de bombear também esse impulso para frente, aprendizado, reflexão para as nossas vidas. Porque senão a gente vai ficar vivo na matéria, mas mortos espiritualmente, se a gente não prestar atenção nas adversidades que a vida coloca no nosso caminho. Porque nós estamos aqui para resolver, para as mudanças necessárias, não para nos embaraçarmos em alguma situação que está acontecendo. Nós estamos aqui para a resolução. Então essa felicidade plena, imperturbável, ela não pertence a esse mundo. Porque nós precisamos dessa adversidade. Mas precisamos também de uma felicidade relativa.
desses momentos de condicionamento onde nós podemos ter prazeres e satisfação na vida material. Só não podemos apegar demais a esse lado do prazer da vida material. Nós precisamos, mas não podemos ter o apego ali. O espírito, ele sabe instintivamente que nasceu para ser feliz. Nós nascemos para ser felizes. Então é esse o nosso móvel. Porque do contrário, nós não suportaríamos as aflições, os sofrimentos que a vida nos coloca. Que aliás, esses sofrimentos, essas condições, são efeitos das escolhas que nós fizemos. E que nós erramos, e que nos condicionamos, e que precisamos resgatar, e para novas experiências, para que não erremos no mesmo ponto. Para que a gente possa ter a modificação. Mas como que nós buscamos essa felicidade? Vai depender de como nós buscamos e o que nós buscamos, para que a gente chegue mais perto dessa felicidade plena, ou a gente afaste cada vez mais dela, que a gente demore mais a esse encontro. Eu penso assim, nós temos que valorizar demais o estudo, a graça de ter a oportunidade de aprender, de ter os ensinos que a doutrina espírita nos traz, porque ela mapeia o nosso caminho. A oportunidade de ter esses ensinos, de acreditar na vida futura, de saber que nós somos seres imortais, que Deus nos dá a oportunidade de renovação, de melhoria das nossas imperfeições através da reencarnação, que o nosso espírito está em evolução constante e principalmente saber das leis de responsabilidade pessoal, ou seja, essas leis que regem o universo, principalmente a lei de causa e efeito, que nos dá o livre-arbítrio, que nós plantemos o que nós quisermos, mas que nós vamos ter a colheita da nossa semeadura. E quando a gente tem esse conhecimento, clareia o caminho da nossa existência, nos alerta para termos mais cuidado. Só que às vezes nós fechamos os nossos olhos e achamos que a nossa propriedade ali, como o amigo de Olavo Bilac, está muito difícil de ser cuidado. E precisamos dos olhos dos outros para dar uma cutucadinha e falar: você tem uma maravilha nas mãos. Você está com as suas dificuldades aí, aproveita as dificuldades da vida também e segue em frente. Porque se a vida estiver muito fácil, a coisa tem uma coisa errada. Eu mesmo, eu e meu marido sempre tem essa conversa. Quando a coisa está indo muito bem, a gente se pergunta: o que será que vai acontecer? Porque a gente sabe que é um momento de trégua, mas que a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, porque a vida não é de facilidade. Aquele que coloca a crença só nessa vida e pensa que começou ali no berço e vai terminar no túmulo, coloca a felicidade na vida material, nas conquistas materiais. Aí é juventude, é poder, é riqueza, é uma busca desenfreada por tudo isso. Mas nem a junção, nos diz o Evangelho, desses três quesitos não traz felicidade para ninguém. Porque vai vir a frustração depois. Quando nós partirmos, vai ficar. E muitas das vezes nós vamos perder aqui mesmo os nossos bens. E o que vai sobrar? O que nós vamos levar? Agora, a nossa vida de espírito, ela é duradoura. Nós temos que pensar que nós temos que levar para depois do túmulo aquilo que nós pudermos carregar. E a nossa riqueza, os nossos carros, as nossas coisas, nós não vamos carregar. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra e o expositor, ele começou falando que tinha uma pessoa em outro país
que ele pediu para ser enterrado com ele um jipe, que era muito caro, e todo o dinheiro que ele tinha. Falei, gente, que prisão! Porque ele vai ficar junto. Não sabe até quanto tempo, mas não vai gastar. Mas não deixou para ninguém aquele benefício que ele teve. Então, o que nós acumulamos? O que nós pensamos? A gente vê os jovens, muitos jovens aí, dando tudo pela vida material. Às vezes tem poder, tem riqueza e tem a juventude. E se entrega para as drogas, se entrega pela sensualidade desmedida, entorpecendo os sentidos, mas tentando às vezes sanar um vazio interior que ele tem, mas à custa da vida material. Porque o anseio de felicidade, ele não vem do corpo. O anseio de felicidade é do espírito. Só que o problema nosso é que a gente tenta atender esse clamor do espírito pelas sensações da matéria. Se nós estamos com fome na matéria, vamos lá e comemos. Só que daí a pouco, nós saciamos a nossa fome. Só que daí a pouco a gente sente fome de novo e tem que comer de novo. O espírito, ele tem fome espiritual, de algo que preencha realmente o vazio, mas que seja duradouro na sua vida. Que não se acabe, que não precise se manter toda hora. É isso que o espírito busca, sanar esse vazio interior. E quando nós nos entregamos às sensações do corpo e esquecemos as necessidades do espírito, a gente está, de uma certa forma, deixando de lado a nossa própria natureza, que é a natureza espiritual. Nós somos seres espirituais. Estamos aqui como seres materiais de passagem. Nós vamos voltar para lá e temos que montar uma bagagem para sair daqui e levar coisas melhores que nós trazemos. É essa a nossa vida. As nossas desditas, as nossas infelicidades começam quando nós tentamos atender esse clamor do Espírito de forma equivocada. Tem uma frase do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, que diz o seguinte: ao ruflar das asas, respondemos com o escavar das patas. O Espírito em si só, nesse anseio de felicidade, ele quer alçar voos no caminho da evolução. Mas nós chegamos aqui pelas imperfeições, a gente adormece e fica iludido pela matéria devido a essas nossas imperfeições. E respondemos a esse clamor do Espírito com um apego maior, com erros maiores. O escavar de patas desse sentido aí é realmente o nosso apego à vida material. Rastejar ao invés de voar. O espírito quer voar, ou seja, progredir, subir, ter uma ascensão espiritual para encontrar essa felicidade verdadeira. Então nós não podemos nos iludir com as coisas da matéria. Só que é muito fácil essa ilusão. Então a gente tem que fazer essa reflexão todo dia para ver se nós não estamos nos deixando adormecer. Cristo deixou uma grande lição, que é aquela: fazei os outros que gostaria que os outros vos fizessem. Tem uma história no livro Jesus no Lar que fala, vou falá-la bem rapidamente, que conta que Tomé era um dos discípulos ali, um dos apóstolos mais inflamados no culto da Boa Nova ali. Então ele estava sempre assim, tentando debater alguma coisa. E um dia eles estavam falando sobre a felicidade humana. E ele então falava como ele era revoltado contra os dominadores de Roma, contra as políticas da época, e falava e falava e falava. Depois ele parou e esperou os amigos falarem. Só que Cristo então chegou para ele e perguntou, falou: Tadeu, qual que é para você o sentido de felicidade? Ah, Senhor, felicidade para mim é a paz de todos.
Eu entendo, Tadeu, mas eu quero saber que para você, como que você se sentiria realmente feliz? Aí ele deu umas explicações. Se as pessoas me compreendessem do jeito que eu sou, se elas me respeitassem sabendo que eu ainda não sou perfeito, mas eu estou procurando, que a maledicência, a calúnia não chegasse perto de mim. É esse o resumo que eu tenho. Eu gostaria que eles fossem desse jeito, porque eu sei que eu não sou o modelo de perfeição que o céu deseja, mas eu estou procurando a minha melhoria. E Jesus deixa a sua lição. Ele achou que ele ia fazer uma palestra, né? Ele falou assim: faça então, Tadeu, para com os outros o que gostaria que fizesse para com você. Porque se cada um usar essa regra, o reino de Deus vai ser instalado na terra. Essa paz, essa alegria, esse paraíso vai chegar aqui nesse planeta. Então ficou para reflexão dele ali. Tem uma frase interessante de Margaret Lee, uma autora. A felicidade não é uma estação onde chegamos, mas a maneira da gente viajar. Então não é assim. Eu terminei a faculdade, agora eu sou feliz. Eu vou casar, a hora que eu casar eu vou ser feliz. Eu vou fazer tal coisa aí eu vou ser feliz. Ela explica bem direitinho assim. A felicidade é a maneira com que nós viajamos. O que significa isso? É como nós encaramos a nossa vida, bem que a dona Vilma falou sobre isso ali. É como nós encaramos as nossas adversidades. Como enxergamos essa paisagem que nós temos diante de nós. Como que a gente vê como realidade as dificuldades que nós temos. Como que a gente enxerga tudo isso? Falando daquilo que exige um pouco mais de esforço. Falando daquilo que tira a gente do prumo, que tira a gente da zona de conforto. Só que é isso que vai fazer as nossas novas atitudes, os nossos novos sentimentos, para a gente dar mais valor ao nosso aprendizado. Então, ser feliz é como nós viajamos, é a nossa jornada, desde quando nós nascemos lá, nessa matéria, até no final. Nós podemos ter essa felicidade, porque a pessoa ela pode ter tudo aqui materialmente falando e se sentir infeliz. E ela pode, às vezes, ter nascido com uma doença grave, com uma deficiência, passar por situações muito difíceis, ter problemas diante da família, mas entender que isso é de acordo com o seu passado e que tem que passar bem por essa situação. E mesmo assim, nessas dificuldades, ela ter a capacidade de sorrir e de espalhar alegria. Então, tudo depende das expectativas que se coloca na existência. Se nós estivermos uma expectativa que a vida não vai ter problemas, que os nossos filhos, por exemplo, eles vão agir só da maneira com que nós queremos, com que nós planejamos lá, quando nós engravidamos, meu filho vai ser isso, vai fazer assim, vai fazer desse jeito, vai ser um filho ou uma filha perfeita. Se nós imaginarmos que vai ser assim, que a ciência vai arrumar um recurso para barrar o envelhecimento aí, gente, se a gente pensar dessa forma, desculpa a gente falar, é importante a gente abrir os olhos para a realidade, porque nós vamos ser infelizes. Nós temos que colocar expectativas reais, porque nós estamos numa condição espiritual que temos que passar por essas tribulações. Lembrar que a finalidade da nossa vida aqui é para melhorar os nossos sentimentos, para ter experiências com o próximo, porque nós vivemos em sociedade para isso. E que nós temos que cumprir determinadas coisas diante dos ensinamentos do Cristo. Então, por que nós vamos ficar brigando e reclamando contra os processos da vida? Por que eu estou passando por isso? Por que comigo que tem que acontecer tal coisa?
Então a gente tem que parar de se revoltar contra essas adversidades e maldizer esses processos que nós pedimos do lado de lá. Para estar com o companheiro ou com a companheira, que é isso, que às vezes a gente tirou do caminho. Para estar com os filhos que a gente maltratou. E que agora a gente tem que dar a educação necessária. Mas está difícil. Está difícil. Mas quem falou para a gente que seria fácil? Se ouvirem alguém dizer isso para alguém que vai ser fácil, mude a opinião dela. Mas fale sempre que Deus vai estar junto. E que um dia a gente vai entender qual é esse processo, por que nós estamos passando por isso. Vou lembrar a figura de Jerônimo Mendonça. Um morador que nasceu em Ituiutaba, cidade mineira, do Rafael, aí do nosso companheiro. Tem um livro dele que chama Gigante Deitado, que eu recomendo muito e deve ter na biblioteca. Um livro fino, de histórias da vida dele, importantíssimo. Ele nasceu numa família pobre, pais analfabetos, só que ele tinha uma força interior. Passou por grandes momentos de dificuldade. Ali na puberdade ele já sentia fortes dores nas pernas. Com 19 anos ele começou a andar de muletas com artrite reumatoide. Passando por esses processos, ele caminhou para a cadeira de rodas e mais tarde ele foi para uma cama ortopédica que foi desenhada para ele, porque senão ele não sobreviveria. Ele se tornou realmente paralítico, ele não conseguia mover o pescoço. Gradativamente ele foi perdendo a sua visão. Ficou mais de 30 anos no leito. Quase 20 sem a sua visão. Teve problemas cardíacos muito sérios e para aliviar as suas dores tinha que colocar um saco de areia com vários quilos para ele suportar as suas dores. Só que ele tinha uma alegria muito grande. As pessoas vinham de longe do Brasil inteiro para conversar com ele. E ele dava conselhos, sorria, brincava, cantava. Ele dizia que ele não tinha voz, mas ele cantava com as pessoas. Ele então também, ele viajou o Brasil inteiro fazendo palestras. Ele veio em Franca em alguns centros. Ele fazia as palestras na cama, porque não podia se levantar dela, porque senão ele perdia a vida física. Perguntaram para ele: Jerônimo, para você, o que é felicidade? E ele respondeu: deitado nessa cama há tanto tempo, felicidade para mim seria poder virar de lado. Olha só, com a fé inabalável que ele tinha certeza que a felicidade não era deste mundo. Mas ele plantava com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas atitudes, a semente para a sua felicidade futura. Com bom humor ele sempre dizia: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. E ele sempre estava brincando com todo mundo. Às vezes nós temos que fazer uma análise, um ajuste nas nossas expectativas, o que nós queremos para a nossa vida, sobre os prazeres e sobre essa felicidade verdadeira que a gente busca. Jesus nos deixou um ensino muito grande, toda a trajetória dele foi de ensino. Mas eu acredito que esse seja o resumo do seu apostolado, quando ele subiu ao monte e deixou as bem-aventuranças. Porque o que é a bem-aventurança? É a suprema felicidade. E aí ali ele deixou a receita ou o mapa nos direcionando a essa felicidade. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, os humildes, os justos, os misericordiosos. Toda essa lição de Jesus é para a construção dessa alegria verdadeira dentro de nós. Essa mansuetude, essa paciência. Mas a gente consegue colocar essa paciência, essa mansuetude, essa justiça sozinho? Consegue? Só em contato
com o nosso próximo. Porque, gente, não adianta a gente ter um banquete muito grande, num castelo maravilhoso, e a gente comer sozinho. Porque, na verdade, a felicidade não é o que nós acumulamos. A verdade é aquilo que nós compartilhamos. O que me faz feliz? O que te faz feliz? Fica aí para a nossa reflexão da noite. Agradeço muito a oportunidade e a paciência de todos vocês. Boa noite.